Graça e paz a todos do canal Gerando Vida com a irmã Patrícia. É com imensa alegria que eu venho trazer uma palavra de Deus para os seus corações. E hoje nós vamos aprender a tomar posse da nossa cura, da nossa libertação. Hoje nós vamos conhecer como era Cristo. Como você acha que Cristo era? Cristo era branco, de olhos azuis, moreno. Como você acha que Cristo é? Só que a Bíblia é o nosso manual de instrução. A palavra de Deus nos responde todas as coisas. E eu quero te dizer que Isaías 53, nós vamos conhecer como era Cristo. Antes mesmo de Cristo nascer, Deus já estava usando seus profetas para falar, para descrever como ele era. O Velho Testamento, várias passagens vai trazer a manifestação de Jesus para nós. Jesus, ele é o único que pode restituir, salvar, curar, libertar, transformar. Você não precisa ser um pastor, um obreiro, você não precisa ter muito conhecimento, mas se você clamar no nome de Jesus, aonde você estiver, Jesus, por causa que foi dada autoridade, no nome de Jesus você será curado, liberto, transformado, será livre de muitas coisas, porque o nome de Jesus tem poder. É um nome que vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer dinheiro na face da terra. Esse nome é tão precioso que ele despedaça, ele cura, ele transforma, ele quebra cadeias, porque no nome de Jesus o nome de Jesus tem todo o poder. E nós vamos ver no livro de Isaías o que Isaías fala aqui. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui Isaías está perguntando, quem deu crédito à minha palavra? A quem se manifestou o braço do Senhor? Saiba de uma coisa, que se você está aqui agora, nesse momento, me ouvindo, é porque você deu crédito à palavra do Senhor e você está, e o braço do Senhor já está se manifestando a respeito da sua vida. Porque o Senhor, ele é justo e poderoso para com aqueles que têm compromisso com ele. E aqui está dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Aí ele vai perguntando, e a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifesta para aqueles que o buscam, para aqueles que o clamam, para aqueles que o chamam, para aqueles que confiam na palavra dele, que é a vida. Se você está passando por um problema, por uma situação difícil, e você tem clamado o nome de Jesus, você será bem sucedido. Deus, ele vai fazer com que o nome do Filho dele amado, Jesus Cristo, a qual ele doou na cruz do Calvário, venha se manifestar na sua vida. E aqui está dizendo no 2, porque foi subido como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha, preste bem atenção como era Jesus. Olha a aparência de Jesus que a Bíblia vai dizer. Não tinha aparência nem formosura que nos agradássemos. Está entendendo? Que Jesus não é aquele que está lá naquele quadro, naquelas folhinhas de calendário que a gente tem. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus não tinha aparência, ele não era bonito, ele não tinha formosura, ele não era lindo. E ele também, quem aqui vai dizer, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que nos desejássemos. Então, quando você olhava para Jesus, ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. Ele veio de uma forma humilde, ele veio à terra, habitou sobre a terra como homem. A Bíblia vai relatar que Jesus tinha os mesmos sentimentos, sentia fome, sentia sede, sentia dor, e ele veio dessa forma para mostrar para nós que nós somos capazes de vencer. Aí você vai dizer, mas ele era o Filho de Deus, mas a Bíblia vai dizer que ele veio ao mundo sentindo os mesmos sentimentos que nós. Mas a diferença de Jesus para o povo de hoje é o quê? Que Jesus, ele estava sempre perto do Pai, ele estava sempre orando. Jesus, todas as oportunidades que ele tinha, ele era encontrado dentro do templo orando, ele era encontrado dentro da sinagoga, dentro da igreja, daquela época chamava sinagoga, mas é a igreja.
Ele estava ali lendo as profecias. Ele está dizendo, hoje se cumpre a minha profecia, hoje se cumpre a profecia desse livro. Hoje se cumpre, eu sou o Deus, eu vim como meu Pai ordenou. Eu sou Jesus Cristo, aquele que vai levar suas dores e as suas enfermidades. Então Jesus veio para se cumprir aquilo que os profetas já estavam profetizando. Isso aqui que Isaías está narrando aqui nessa palavra, ainda Jesus não tinha nem vindo à terra, ele ainda estava no céu. Ele ainda estava esperando o tempo determinado que Deus enviaria ele ao mundo para que ele fosse gerado de um ventre de uma virgem, para que ele viesse dessa forma que está narrando aqui. Aí muitos falam, Jesus tinha os olhos azuis. Mas se você for observar, naquela época Jesus andava nos mares. Jesus andava nos desertos, Jesus andava, lá não tinha um protetor solar, lá não tinha um carro, Jesus andava a pé. Então assim, se você analisar pela essa narração da palavra aqui, Jesus ele não era um branco de olhos azuis. Jesus provavelmente, pelo que a Bíblia está nos relatando aqui, Jesus era um homem mais escuro, porque se ele fosse branco, mesmo eu como eu tenho essa cor aqui, eu sou parda, se eu tomo sol, muito sol, eu não fico dessa cor. Então assim, provavelmente a Bíblia diz, Jesus não era branco de olhos azuis, Jesus veio sem beleza nenhuma, Jesus veio sem formosura nenhuma, e quem olhava para ele não desejava a beleza dele, mas as pessoas que se aproximou de Jesus porque o amou, não pela aparência, porque Deus ele sempre fala na palavra dele, quando Samuel foi procurar um rei na casa de Jessé, ele olhou a aparência. E Deus falou para ele, epa, esse aí não, eu não olho como tu vê, eu olho o coração. E Deus nos mostrou isso quando deu o seu único filho. Deus desenhou Jesus de uma forma sem beleza alguma. Quando ele enviou Jesus aqui, Jesus não veio para se amostrar, Jesus não veio para um desfile de moda, Jesus não veio Jesus não veio para mostrar que ele era rei. Ele veio humilde, e quando ele se achegou na terra, ele chegou com um propósito, para que nós fosse resgatados das trevas, porque não havia mais esperança para nós, não havia. Se Jesus não tivesse vindo, hoje nós não estaríamos aqui. Então assim, ele veio aqui para nos dar vida, e aqui no 3 vai dizer o quê? Presta atenção, Isaías 53, 3, vai dizer o quê? Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens. Olha como vai narrando aqui. Ele era desprezado, muitos desprezaram ele. Muitas pessoas não creram que ele era o Messias, que ele veio para enviado por Deus, que ele não era um homem comum, mesmo sem aparência, mesmo sem formosura, mas ele era o Filho de Deus. Ele era aquele que estava sendo profetizado há muitos anos atrás que ele viria, mas Israel rejeitou. Os próprios que estavam ali pregando a palavra rejeitavam ele. E aqui está dizendo ele era o mais desprezado. Aí você vai assim, meu Deus, porque eu sofro tanto? Porque eu sou desprezada? Porque as pessoas me maltratam dessa forma? Porque você foi chamado por Deus. Você não está passando por esse deserto, por essas lágrimas que você está chorando aí, porque Deus te desprezou, não, porque você tem um chamado de Deus. Mas aqui disse que Jesus também foi assim. Jesus foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores. Jesus teve dor, assim como você tem. Quando você pede ele ajuda, ele já conhece a sua dor. Quando você está aí chorando nesse leito, nessa enfermidade, com essa dor, com esse filho, essa filha, ou esse marido doente, ou essa esposa doente, Jesus já conhece as suas dores, porque ele sentiu as mesmas dores. Aqui está dizendo, era desprezado, ele foi desprezado. Se você está sendo desprezado, Jesus também foi. O mais indigno, se você está sendo indignada, Jesus também foi indignado entre os homens. E aqui, homem de dores, ele sentiu dores. Aqui vai dizer, experimentado nos trabalhos. Jesus também trabalhou. Ele também trabalhou. O pai dele, quando Maria e José era carpinteiro. E Jesus só foi se manifestar para o ministério depois de 32 anos, quando ele tinha 32 ou 32 anos, foi, se eu não me engano, é mais ou menos isso, foi quando ele foi manifesto para a obra.
Mas esse período todo atrás, com certeza ele trabalhou. A Bíblia fala aqui. E muitas pessoas às vezes falam, amaldiçoa o trabalho, trabalha, faz um trabalho imperfeito, faz um trabalho de má qualidade. Mas Jesus também trabalhou, aqui está dizendo, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos caso algum dele. A Bíblia está dizendo isso aqui. Às vezes você fala assim, as pessoas não ligam para mim, mas quem tem que olhar para você é Jesus. Ele te amou primeiro. Um amor sincero e fiel é de Jesus Cristo. E aqui diz que não fizeram caso dele. As pessoas desprezavam Jesus, não levavam o ministério de Jesus a sério. E aqui está dizendo 4, o que eu quero deixar para vocês aqui. Tome posse dessa palavra aqui agora. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe quando isso aconteceu? Quando ele foi sacrificado naquela cruz. Quando ele foi crucificado naquela cruz. Ele fez isso aqui, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, sobre Jesus, as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido, humilhado, chicoteado, teve sede, teve fome, foi naquela cruz. Ele não merecia estar ali. Quem teria que estar ali era nós. Mas Deus deu seu único filho para que hoje você tivesse cura. Para que hoje você chegasse no nome de Jesus e dissesse para Satanás, Satanás, larga a minha saúde. No nome de Jesus está escrito que o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E eu lembro de um testemunho que eu vivi em minha vida, no início do meu ministério, quando eu cheguei para a igreja que eu congrego hoje. Eu lembro que o pastor estava dando um livro, quem ofertasse, ele dava um livrinho pequenininho, um livrinho bem pequenininho. E eu lembro que nesse livro falava da unção da cura. E eu ainda falei com o pastor assim, pastor, eu não quero o livro, porque naquele momento é como se eu estivesse vendendo a minha oferta. Eu dei uma oferta e ele me deu o livro. Eu falei, não, pastor, pode deixar o livro aí na igreja, eu não quero não. Aí ele olhou para mim debaixo dos óculos e falou assim, em cima do altar, pega, irmã. Aí eu peguei aquele livro pequenininho, ele era muito rápido de ler. Aí fui pro banheiro, ler aquele livro. Cheguei, sentei na minha privada e comecei a ler aquele livro. E aí lá falava da unção da cura. E lá falava sobre